Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo para todos vocês. Com a antífona de hoje nós assim rezamos: meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador, Senhor, não tardeis mais. Hoje, em função sempre do Evangelho, no domingo do tempo comum, se escolhe a primeira leitura. E é o tema da riqueza inútil acumulada que está hoje na liturgia, um tema que é muito presente no discurso de Jesus nos Evangelhos. Por quê? Essa presença densa deste tema sob diversos enfoques, porque essa era uma das questões importantes para os primeiros cristãos. Vejam que o Evangelho nasce com a recorrente pergunta dos discípulos aos apóstolos: o que Jesus fazia, o que Jesus dizia sobre este tema? E então, naturalmente, eles se perguntavam sobre a relação com a riqueza. Qualquer pessoa de fé, meus irmãos, ainda hoje vai se colocar essa pergunta. Para você, cristão leigo, sobretudo, que está no mundo, que é tentado em acumular patrimônio, que se sente assim muitas vezes, as pessoas que acumulam patrimônio, elas se sentem com a consciência livre porque, eu estudei para isso, eu trabalhei para isso. Mas essa questão é muito simples de resolver somente com essa resposta. É necessário uma resposta mais profunda, que é aquilo que Jesus nos propõe hoje no Evangelho. Então, aqui nós estamos no Santuário da Visão. Vejam que é uma igreja que tem 3 naves, ou seja, tem lugar para os fiéis no corredor central, onde estão as fileiras de bancos de um lado e do outro, mas tem uma nave do outro lado das colunas. E isso aqui é alguma coisa raríssima, porque assim como é na Basílica de São Francisco em Pádua, e que é um pouco o modelo para todas as igrejas franciscanas, ela tem uma só nave. Mas essa igreja aqui, quando estava sendo construída, um terremoto destruiu a igreja nossa em Messina, sempre na Itália. E então os frades reforçaram a estrutura colocando essas grandes colunas. De fato, onde nós estamos aqui no Vêneto, não é um local que os terremotos sejam uma ameaça, porque não tem rocha. Nós temos aqui 200 metros de argila muito úmida. Então os edifícios saltam nessa argila e não tem uma rocha para quebrar e derrubar um prédio. Mas assim foi feito, então, essa arquitetura que é um pouco rara entre as igrejas franciscanas. A primeira leitura do livro do Eclesiastes: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E ele vai citar um exemplo concreto: deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Isso é vaidade. Quanta preocupação, quanta energia tem hoje os pais para deixar uma herança para os filhos, além de propor uma vida comodíssima nessa terra antes deles morrerem, buscam garantir a vida para os filhos depois da morte, e com isso tiram dos filhos a própria garra de viver. É muito comum aquilo que se vive em muitas famílias, que uma geração vinda da pobreza aprendeu a lutar e a suar para construir um patrimônio. Aos filhos se dá tudo, se propõe tudo, e então tira desses filhos a própria garra, o próprio desejo de construir e de viver. Então a herança é aquilo que ele vai dizer. Também isso é vaidade. Também é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? O que vai servir todas as preocupações, tudo aquilo que acumulou? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Então, vaidade vem de coisa vã, de coisa que não tem nada, que é oca. Assim, o salmo responsorial de hoje: vós fazeis voltar ao pó todo mortal, todos nós. Sabe que na Idade Média, quando alguém ia entrar em um mosteiro, esse candidato era levado no cemitério, se abria os túmulos e ele então via os restos de reis, de mendigos, e se pedia para ele para identificar quem era quem, e ele não conseguia, e se concluía: por isso, porque depois da morte todos nós somos iguais, até se nos iludimos com o nosso poder, somos iguais. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. Ensinai-nos a contar os nossos dias,
e dai ao nosso coração sabedoria. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, e a vida inteira cantaremos vossos salmos. A segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Basta, meus irmãos, abandonemos a nossa preocupação com as coisas daqui de baixo. Esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Fazei morrer o que em vós pertence à terra, todos os pecados. Aí não se faz distinção, porque todos seremos de Cristo. Cristo é tudo em todos. A leitura de hoje, a primeira leitura, é por causa desse episódio no Evangelho. Era comum no tempo de Jesus pedir a ajuda de um mestre para resolver um litígio em relação à herança. Então alguém disse: mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Legalmente o irmão primogênito não era obrigado, era um gesto de bondade. Então por isso o pedido que vai ali o mestre, o rabi, e recebia para isso e mediava a situação. E Jesus vai dizer: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então, mesmo aquilo que parece uma coisa boa, é o meu direito, parte da herança, Jesus fala: cuidado, porque você também, nessa busca da tua herança, é ganancioso. Porque aquele não te dá porque é ganancioso, e você busca por causa da tua ganância. E Jesus fala: atenção, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E conta uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Vou construir celeiros maiores, neles vou guardar todo o meu trigo. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Vejam, meus caros, que essa parábola, e às vezes a gente escuta a palavra de Deus e não se questiona, a parábola, ela tem essa finalidade, é uma história que nos provoca. Veja que este homem não roubou, não foi injusto com seus trabalhadores, não fez nada moralmente inválido. Ele não está ali acumulando coisa que ele roubou, mas a sua terra produziu muito. Mas o que é que falta neste homem? Percebe que no discurso dele, por 14 vezes ele diz eu relacionado a eu. O outro não existe para ele. É isto que é o problema, que muitas vezes produz em nós a comodidade e a riqueza. O nosso irmão começa a não existir. As pessoas que têm um bom salário, as pessoas que vivem na riqueza das nossas injustas cidades no Brasil, elas vivem a experiência de serem cegos com a pobreza. Não usam transporte público, como nas cidades modernas do mundo se investe em transporte público e não em carros particulares. Mas, por exemplo, as nossas cidades elas conseguem segregar uma classe média, uma classe alta dos pobres. Não tem contato. Só quando para no semáforo, e nesse caso se fecha o vidro para não ser incomodado. Então, muitas vezes, se vive a vida sem ter contato com a pessoa de outra classe social. Jesus conclui essa palavra dizendo assim: meu caro, tu tens uma boa reserva. Então Deus vai dizer para ele: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Os bens que o Senhor nos dá, todos eles, inclusive as riquezas, não são para a nossa comodidade e não são sequer para garantir a comunidade das pessoas que nós somos ligados somente pelo vínculo de sangue, porque o Evangelho nos coloca um vínculo mais importante do que a consanguinidade. Não podemos estar acumulando bens e pensar assim: o que eu tenho me serve para eu conhecer o mundo, para eu ter o melhor carro, o melhor apartamento e mais uma casa para isso. Às vezes bens que nem se usam, enquanto o nosso irmão passa fome. É esta a situação gritante. Os bens que este homem conseguiu em uma colheita deveriam ter sido usados para ele fazer irmãos, para ele ir ao encontro dos outros, e não somente para ele pensar no seu próprio umbigo, da sua comodidade.
Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Tenham um bom domingo, que Santo Antônio interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.